Um número desconhecido me enviou um vídeo. Meu marido ajoelhado na praia propondo casamento a uma jovem. Ele tinha me dito que estava em viagem de negócios. Eu digitei silenciosamente uma única palavra. Uma hora depois, 77 chamadas perdidas do meu marido. Bom dia, queridos ouvintes. É a Diana novamente. Fico feliz que vocês estejam aqui comigo. Por favor, inscrevam-se no meu canal e deem like neste vídeo. E me contem nos comentários de qual cidade vocês estão ouvindo. Assim eu posso ver até onde minha história viajou. As pessoas sempre dizem que você nunca conhece realmente alguém até que algo se quebra. Eu costumava revirar os olhos para isso. Eu tinha 38 anos. Era diretora de marketing em uma empresa de porte médio em Belo Horizonte, Minas Gerais. E estava casada com Rodrigo havia 11 anos. 11 anos. Eu achava que conhecia cada ruga no rosto dele, cada hábito, cada mentira que ele já havia contado que, até onde eu sabia, eram pequenas, do tipo que todo casal casado troca. Eu já comi. O trânsito estava ruim. Estou bem. Eu achava que aquele era o catálogo completo. Eu estava errada. Nossa casa era uma residência em estilo colonial no bairro de Nova Lima. O tipo de casa pela qual você trabalha nos seus 30 anos e tenta preencher de significado nos 40. Tínhamos 2 cachorros, financiamento imobiliário, senha compartilhada da Netflix e o hábito de toda quinta-feira pedir comida japonesa e discutir levemente sobre o que assistir. Não tínhamos filhos. Isso tinha sido uma dor lenta e privada com a qual acabamos fazendo as pazes. Ou era o que eu acreditava. Rodrigo trabalhava em logística corporativa. Viajava talvez 6 ou 7 vezes por ano, sempre por 3 ou 4 dias seguidos. Eu nunca questionava. Por que questionaria? Ele sempre ligava. Sempre voltava para casa cheirando a sabonete de hotel e trazendo algum pequeno presente de desculpas. Uma vela aromática, uma caixa de chocolates regionais, uma vez um enfeite de cerâmica de Gramado que eu mantinha na minha mesa porque me fazia rir. Olhando agora, consigo identificar a primeira rachadura na fundação com precisão embaraçosa. Foi em fevereiro, 7 meses antes do vídeo. Ele começou a ir para a academia às 6 da manhã. Isso parece nada. As pessoas mudam rotinas. Mas Rodrigo nunca fora uma pessoa matinal. Não em 11 anos, nem uma vez. Eu brinquei com ele sobre isso. Ele sorriu e disse que estava levando a saúde a sério. Perdeu 14 quilos em 3 meses. As camisas começaram a cair diferente. Ele comprou novas, mais bonitas, corte mais slim. Começou a usar colônia em dias que não ia a lugar nenhum em particular. Eu notei. Claro que notei. Mas contei a mim mesma uma história confortável. Meia-idade, autoaperfeiçoamento, talvez um pouco de vaidade. Não é isso que as mulheres sempre ouvem? Não seja paranoica. Não seja controladora. Confie no seu marido. Eu confiei. Depois veio o celular. Rodrigo sempre fora relaxado com o telefone. Deixava na bancada da cozinha. Nunca se encolhia quando eu passava enquanto ele digitava. A partir de março, o celular ia para todo lugar com ele. Para o banheiro, para a garagem, virado para baixo na mesinha de cabeceira. Eu notei o padrão antes de permitir que eu mesma nomeasse. Uma noite, estiquei o braço por cima dele para pegar meu copo d'água e a mão dele disparou, virando a tela antes que eu pudesse ver. Foi reflexo automático. Ele riu e disse que eram coisas de trabalho, contratos sensíveis. E eu ri também, e nenhum de nós mencionou novamente. Mas algo tinha mudado em mim, algo quieto e frio, como uma pedra jogada em água parada. As viagens de negócios se tornaram um pouco mais frequentes. Uma extra em abril, outra em junho. Sempre explicações plausíveis. Conferência, cliente no Rio de Janeiro, problema de cadeia de suprimentos em Salvador. Eu não verifiquei nada. Não era por natureza uma mulher desconfiada. Eu tinha construído minha autoimagem em parte ao redor de ser o tipo de esposa que não bisbilhotava, que não fazia cenas, que era razoável. Olhando para trás, acho que essa autoimagem quase me destruiu. O vídeo chegou numa terça-feira de setembro, às 11h14 da manhã. Eu estava na minha mesa comendo uma salada pela qual não estava com fome, revisando uma proposta de campanha. Meu celular pessoal vibrou. Número desconhecido. Sem mensagem, só um arquivo de vídeo de 22 segundos. Eu quase não abri. Achei que era spam. Abri. A filmagem estava tremida, tirada de longe, mas clara o suficiente. Uma praia. Eu não reconheci imediatamente.
algum lugar com areia branca e água azul calma. E Rodrigo, meu marido, numa camisa de linho branca que eu nunca tinha visto, ajoelhado na areia na frente de uma jovem com cabelos loiros longos. Ela ria e chorava ao mesmo tempo, mãos na boca. Ele segurava uma caixinha de anel. Eu assisti 3 vezes, 4, 5. Ele tinha me dito que estava em Curitiba, numa conferência de logística de 3 dias. Tinha me ligado na noite anterior e perguntado se eu lembrei de dar os remédios de pulga para os cachorros. Eu fiquei muito quieta na minha mesa por um longo tempo, minha salada intocada. O barulho do escritório continuava ao meu redor. Teclados, uma impressora, alguém rindo no corredor. O mundo comum prosseguindo sem interrupção. Então abri as mensagens. Encontrei o nome de Rodrigo e digitei uma única palavra: sorria. Coloquei o celular virado para baixo na mesa e voltei para a proposta. Em 1 hora, eu tinha 77 chamadas perdidas. Não atendi nenhuma. Deixei o celular vibrar contra a mesa como um inseto morrendo. Terminei de ler a proposta e enviei 3 e-mails. Às 12h45, fui até a copa e me servi um café que não senti o gosto. Minhas mãos estavam firmes. Isso me surpreendeu. Eu esperava tremor, lágrimas, algum sinal físico de que minha vida tinha acabado de se dobrar ao meio. Mas não havia nada disso. Só uma estranha quietude pressurizada, como o silêncio antes de um sistema de tempestade chegar. Quando dirigi para casa naquela noite, as ligações de Rodrigo tinham parado. Havia também 4 mensagens de texto. A primeira dizia: precisamos conversar. A segunda: por favor, atende só uma vez. A terceira: não é o que parece. O que, mesmo naquele momento, me pareceu uma coisa quase insultantemente preguiçosa de dizer sobre um vídeo de um homem propondo casamento a alguém. A quarta: eu te amo. Por favor, me liga. Eu li as 4 na entrada de casa, sentada no carro com o motor desligado, e senti algo se clarificar dentro de mim. Não raiva, ainda não. Algo mais frio, mais útil. Entrei, alimentei os cachorros e abri o laptop. A primeira coisa que fiz foi uma lista. Não uma lista emocional. Uma prática. Bens. A casa em nome conjunto, comprada em 2019 por R$ 2.700.000. Valor estimado atual cerca de R$ 3.400.000. 2 carros. O BMW Flex dele. Meu Honda quitado. Conta poupança conjunta. Meu plano de previdência privada. O plano de aposentadoria dele pela empresa. O portfólio de investimentos que construímos lentamente nos últimos 8 anos. Escrevi tudo numa planilha com a calma eficiência de alguém inventariando um armazém. Depois fiz uma segunda lista. Evidências. O que eu tinha o vídeo salvo no celular e imediatamente transferido para o laptop e enviado para meu endereço de backup pessoal. 22 segundos de Rodrigo ajoelhado na praia com um anel. Anotei data, hora e o número desconhecido que enviou. Tirei print das 4 mensagens dele. Escrevi os detalhes da viagem que ele alegou. Curitiba. O nome do hotel que mencionou. Hotel Mercure Downtown. A conferência que citou, Cúpula de Logística do Sudeste. Naquela noite, depois que os cachorros dormiram e a casa ficou quieta, pesquisei a conferência. Ela não existia. Não havia Cúpula de Logística do Sudeste em Curitiba em setembro. Verifiquei em 3 sites diferentes. Nada. Me servi uma taça de vinho e sentei à mesa da cozinha e permiti que eu sentisse por exatamente 20 minutos a humilhação, o inventário retroativo de cada viagem de negócios, cada mensagem tarde da noite, cada camisa nova e manhã cedo. A percepção específica e nauseante de que ele planejava propor casamento a alguém enquanto ainda era legalmente casado comigo, o que significava que planejava um futuro que exigia meu apagamento. Eu não era uma esposa da qual ele tinha se desenamorado. Eu era um obstáculo. 20 minutos. Depois fechei aquela porta e comecei a pensar. Aqui está o que eu sabia sobre mim mesma. Eu não ia chorar no escritório de um advogado. Não ia mandar uma mensagem furiosa à meia-noite. Não ia ligar para a mãe dele, nem postar nada nas redes, nem aparecer onde ele estivesse. Todas essas opções tinham uma coisa em comum. Eram emocionais, e emocional significava reativo, e reativo significava perder a vantagem. Eu tinha exatamente uma vantagem. Rodrigo não sabia o que eu sabia, nem o que eu estava fazendo, e eu pretendia manter assim.
O plano que se formou nas 2 horas seguintes era simples, lógico e implacável na sua paciência. Passo 1. Consultar uma advogada de família antes de Rodrigo voltar para casa, não para entrar com nada ainda, só para entender o cenário jurídico. O que o adultério documentado significava para a partilha de bens no Brasil? Que registros eu podia acessar legalmente? O que eu não devia tocar, dizer ou fazer que pudesse comprometer minha posição depois? Passo 2. Documentar tudo. Continuar reunindo evidências silenciosamente. O vídeo era poderoso, mas uma boa advogada me diria o que mais eu precisava. Passo 3. Não mudar meu comportamento. Quando Rodrigo voltasse, eu seria normal, calma, despreocupada. Deixaria ele pensar que as ligações de pânico tinham funcionado, que eu estava confusa, que queria conversar. Daria corda suficiente. Passo 4. Proteger as finanças. Sem mover nada que pudesse ser sinalizado, eu precisava entender exatamente o que existia e onde. Fechei o laptop à meia-noite. Rodrigo mandou mais uma mensagem. Volto amanhã. Por favor, esteja aí. Coloquei o celular para carregar, levei os cachorros para cima e dormi melhor do que em meses. O nome da advogada era Helena Costa, recomendada por uma colega do trabalho cujo divórcio 3 anos antes tinha sido, nas palavras da colega, cirúrgico. Liguei para o escritório dela às 8 da manhã seguinte ao vídeo. Consegui horário para aquela mesma tarde. Um encaixe. 50 minutos. Taxa de consulta de R$ 1.800. O escritório ficava no 14 grau, andar de um prédio de vidro no centro, elegante e calmo. O tipo de espaço projetado para fazer as pessoas sentirem que o caos podia ser organizado. Helena era no início dos 50, cabelos grisalhos, com a energia composta de alguém que já ouviu todas as versões de todas as histórias e permanecia inabalável. Gostei dela imediatamente. Contei tudo em ordem. Mostrei o vídeo, as mensagens, minhas 2 planilhas. Ela tomou notas sem interromper. Quando terminei, olhou para mim por cima dos óculos de leitura e disse: "Você não respondeu a ele desde a mensagem de uma palavra." "Não." Ela quase sorriu. "Bom, mantenha assim até conversarmos novamente." Ela explicou o cenário jurídico brasileiro, como o adultério documentado era relevante para a partilha de bens e poderia influenciar decisões judiciais. Contou o que documentar, como documentar e o que não fazer. Não acessar e-mail ou celular sem consentimento, não mover dinheiro sem registro, não discutir o caso nas redes ou com amigos em comum. "Tem certeza em prosseguir?" perguntou. Não com dúvida, só com o dever profissional de perguntar. "Nunca tive mais certeza de nada", eu disse, e falava sério. Paguei a taxa em dinheiro, uma decisão deliberada, e dirigi para casa 40 minutos antes do voo de Rodrigo pousar. Ele entrou às 18h30 com a mala de rodinhas e um buquê de flores do supermercado que me provocou algo entre pena e desprezo. Estava péssimo, pálido, sem barbear a aparência exausta de um homem que passou 24 horas aterrorizado com as próprias escolhas. Disse meu nome como uma pergunta. "Oi", eu disse. Estava no fogão fazendo macarrão. "Com fome?" A confusão no rosto dele quase valeu as 24 horas anteriores. Ele tinha se preparado, eu via, para lágrimas ou gritos ou silêncio frio. Não tinha se preparado para macarrão. Sentamos um de frente para o outro, e ele falou por muito tempo. A história saiu em pedaços, contradizendo-se, rearranjando-se, experimentando formas diferentes. Bruna, ele a chamou, era alguém que conhecera 18 meses antes numa conferência real em Florianópolis. Começara como nada, simplesmente aconteceu. Ele não pretendera se apaixonar, não planejara a proposta. Tinha sido impulsivo. Estava confuso, ainda me amava. Estava muito arrependido. Eu escutei. Fiz perguntas calmas e quietas, do tipo que soavam como uma esposa tentando entender, e eram na verdade uma mulher colhendo depoimento. Quanto tempo estavam se vendo? 18 meses. Ela sabia de mim? Uma pausa. Sabia que ele era casado. Onde você a pediu em casamento? Jericoacoara. Ideia dela. Ela alugou uma casa na praia. Arquivei cada resposta. Eu terminei, ele disse finalmente. Quando você mandou aquela palavra, eu liguei para ela e terminei. Acabou. Quero consertar nosso casamento. Quero consertar a gente. Olhei para ele do outro lado da mesa.
11 anos de vida compartilhada, 2 cachorros, um enfeite de gramado, 1000 noites de quinta. E por baixo de tudo, 18 meses de mentiras tão confortáveis que ele quase construíra um segundo futuro por cima delas. Tudo bem, eu disse. Preciso de um tempo para processar. Vamos ficar calmos esta semana. Ele soltou o ar com alívio visível. O que ele não sabia, não podia saber, era que enquanto ele estava no voo, eu tinha encaminhado o vídeo para Helena. Helena tinha encaminhado para uma investigadora particular com quem trabalhava regularmente, uma mulher chamada Carla Lee, que já começara a puxar registros. Manifestos de voo eram acessíveis sob certas condições. Recibos de hotel, se pagos com cartão conjunto, eram acessíveis aos 2 titulares. Rodrigo tinha sido descuidado porque nunca imaginara que precisaria ser cuidadoso. O primeiro documento que Carla me enviou chegou 3 dias depois. Um extrato de cartão de crédito mostrando 18 cobranças de hotel em 12 meses, em 7 cidades, todas em viagens que eu sabia e acreditava. 300 dafür. Foi o que a vida dupla dele custou. Cobrado em parte em contas que guardavam nosso dinheiro compartilhado. Foi o momento em que parei de chamar aquilo de casamento. Comecei a chamar de caso. Helena entrou com os papéis iniciais de separação numa quinta-feira de manhã, 3 semanas depois do vídeo. Eu não tinha contado a Rodrigo que estavam vindo. Tinha sido, como prometido, calma, atenta o suficiente para parecer uma mulher trabalhando sua dor em privado, distante o suficiente para que ele começasse a andar em ovos. Tinha parado de ir à academia às 6. Começara a chegar cedo em casa. Fizera jantar 2 vezes. Estava interpretando o papel de homem reformado com o desespero de alguém que sabe que a plateia não está convencida. O oficial de justiça o alcançou no escritório às 10h15. A assistente dele me ligou 12 minutos depois. Rodrigo pediu para avisar que está indo para casa. No tom cuidadoso de quem recebeu um roteiro e não entendia. Agradeci e sentei. Ele entrou pela porta da frente 40 minutos depois com um rosto que eu nunca tinha visto. Não remorso dessa vez. Algo mais duro. Você entrou com o pedido, ele disse, sem me contar. Você não me contou sobre Jericoacoara. Ele ficou no corredor por um longo momento, e eu observei ele decidir quem ia ser. O homem que se desculpava escolheu mal. Helena Costa, ele disse com voz diferente, mais baixa, mais deliberada. Eu sei quem ela é. Ela é uma leoa, Helena. Isso vai ser uma guerra. Tudo bem, eu disse. Você vai explodir tudo o que construímos. Você construiu uma vida paralela por cima do que construímos. Eu só estou respondendo à fundação que você lançou. Foi quando o celular dele tocou. Ele olhou a tela e saiu para atender. Eu fiquei na cozinha e esperei. Quando ele voltou, algo tinha mudado novamente. Ele estava mais firme, o que me deixou mais alerta, não menos. O pai da Bruna é advogado imobiliário em Recife, ele disse. Vai ajudar ela a entender as opções dela. Eu quase ri. Opções dela para quê, Rodrigo? Ela não era casada com você. Ela foi prometida de algo. Tem mensagens, e-mails. Está preparada para apresentar como evidência que o caso foi mútuo e prolongado. Eu sei o que significa. Mantive a voz nivelada. Minha advogada conhece o terreno. Ele se aproximou e, pela primeira vez, senti um lampejo de algo. Não exatamente medo, mas a consciência física de como as apostas tinham ficado altas. Helena, estou pedindo que você pare com isso. Podemos fazer terapia. Podemos negociar em privado, sem tribunais, sem advogados cobrando 2.000 por hora da nossa miséria. Mas se você insistir, o pai da Bruna vai complicar. Rodrigo me encarou. Depois saiu. Foi ficar, soube depois, com um amigo da faculdade em Contagem. A saída foi repentina e mal arrumada. Deixou metade das roupas, o relógio bom, o carregador do laptop. Os cachorros nem notaram. Eu notei. Os 3 dias seguintes foram quietos do jeito que o olho do furacão parece diferente do silêncio comum. Carla confirmou que o pai da Bruna, um tal Geraldo Marques, tinha de fato contatado um colega na comunidade jurídica de Belo Horizonte para perguntar sobre opções. Helena recebeu uma carta cuidadosamente redigida, mas inequivocamente uma tática de pressão, sugerindo que se eu retirasse a alegação de adultério, o assunto poderia ser resolvido discretamente, sem mais constrangimento para todas as partes. A resposta de Helena foi de 4 frases e custou a Geraldo Marques nada para entender.
Tirei aquela sexta e o fim de semana inteiros para mim. Dirigi 3 horas até Ouro Preto. Me hospedei numa pousada pequena perto do rio e passei 2 dias sem fazer nada que exigisse estratégia. Andei. Comi bem. Li um romance que pretendia ler havia 2 anos. Liguei para minha irmã e conversei 2 horas sem chorar mais de uma vez. No domingo à noite, sentada na varandinha da pousada com uma taça de vinho e o som do rio abaixo, percebi que sentia algo que não esperava. Pronta, não brava, não virtuosa, nem mesmo triste. Só muito, muito pronta. Voltei de Ouro Preto na segunda de manhã e encontrei uma cesta de presentes na varanda da frente, de alto padrão, arrumada profissionalmente. Vinho, crackers artesanais, um potinho pequeno de mel trufado, um cartão escrito à mão. O cartão dizia: Helena, sei que isso é doloroso para todos nós. Adoraria conversar mulher para mulher. Acho que podemos nos entender melhor do que você espera. Bruna. Fiquei na varanda na luz clara de setembro e olhei para a cesta por um longo momento. A audácia era quase artística. Tirei foto da cesta e do cartão para meus registros, depois deixei a cesta na varanda. Liguei para Helena. Ela fez contato, eu disse. Claro que fez, disse Helena. O que dizia? Li o cartão. Uma pausa. Deixa aí. Não toque. Não devolva. Não responda. Vou anotar data e hora da tentativa de contato. Se ela entrar em contato novamente, mesmo protocolo. O que ela está tentando conseguir? Melhor cenário do ponto de vista dela. Quer avaliar você. Ver se é volátil. Se pode ser gerenciada. Se existe abertura para uma retirada negociada que beneficie Rodrigo. Ela não está agindo sozinha. Essa cesta veio de uma conversa com Rodrigo e provavelmente com o pai. Pensei nisso. Uma mulher de 26 anos, eu sabia a idade pelo relatório de Carla. Nome completo, redes sociais, emprego como coordenadora de eventos em Recife, enviando uma cesta de mel trufado para a esposa do homem, com quem dormia havia 18 meses, como movimento estratégico de abertura. Teria sido sombriamente engraçado se não fosse também esclarecedor. Eu não estava lidando com uma garota ingênua que não entendera onde tinha se metido. Estava lidando com alguém que fizera escolhas e agora protegia seu investimento. A tentativa de contato de Bruna foi o empurrão de que eu precisava para fazer algo que vinha adiando. Contar para as pessoas. Não no sentido de espalhar, no sentido do círculo pequeno e essencial. As pessoas cujo conhecimento se tornaria apoio estrutural em vez de drama social. Comecei pela minha irmã Rachel, que eu tinha contado parcialmente em Ouro Preto, mas agora contei completamente. Rachel era contadora forense em Porto Alegre, metódica e inabalável. E sua primeira resposta foi: manda todos os documentos financeiros. Vou analisar independentemente. Eu mandei. Depois contei para minha amiga mais próxima, Diana, que conhecia Rodrigo havia 9 anos e cuja reação foi um silêncio tão longo que achei que a ligação tinha caído. Preciso que você venha aqui. Fui naquela noite e ficamos na cozinha dela até meia-noite, e ela quase não disse nada que não fosse útil. E então esse era o que eu mais hesitava. Contei para meu gerente no trabalho. Não os detalhes pessoais, mas o suficiente. Estava passando por um divórcio. Poderia criar alguma imprevisibilidade na agenda. Queria que ele soubesse antes de estranhar. Ele disse sem hesitar: pega o que precisar. Sua carga de projetos continua gerenciável. Agradeci e senti o alívio específico de não carregar algo sozinha. No fim daquela semana, eu tinha 3 pessoas ativamente no meu canto que entendiam o quadro completo. Diana, que checava diariamente. Rachel, que construía uma análise financeira paralela. Helena, que construía uma narrativa jurídica. E Carla, ainda trabalhando em silêncio. Rodrigo, enquanto isso, fazia o que as pessoas fazem quando seus planos cuidadosos começam a se desfazer. Estava exagerando na correção. Mandava mensagem a cada poucos dias, às vezes suplicando, às vezes prático. Quando posso pegar o resto das minhas coisas? Uma vez, memoravelmente, uma mensagem longa e enrolada a 1h da manhã que parecia escrita depois de várias doses, cheia de queixas que eu nem sabia que ele tinha sobre se sentir sufocado e invisível no nosso casamento. Li uma vez e encaminhei para Helena com nota para o arquivo. Doía? Claro. Não vou fingir que não. Havia momentos, geralmente cedo de manhã,
antes da consciência plena restaurar minha armadura, em que a dor batia sem aviso a tristeza específica de uma vida sendo desmontada, não porque tivesse falhado naturalmente, mas porque fora traída. 11 anos, eu o amei honestamente. Mas dor e propósito podem coexistir. Aprendi isso em algum lugar nas semanas anteriores, no espaço entre Ouro Preto e a cesta de presentes na varanda, entre as cartas jurídicas de Helena e as planilhas de Rachel. Eu estava de luto e estava me movendo, as duas coisas ao mesmo tempo. A cesta ainda estava na varanda quando o motorista da FedEx levantou a sobrancelha para ela na quinta. Eu disse que era doação. Eles vieram num sábado. Eu estava no quintal com os cachorros quando ouvi a campainha. Duas figuras visíveis através do vidro fosco do painel da frente. Reconheci a forma de uma delas. Rodrigo, a outra era mais baixa, mulher. Fiquei um momento no quintal, sentindo algo frio e focado se instalar sobre mim. Depois atravessei a casa e abri a porta. Bruna Marques era mais bonita pessoalmente do que nas fotos das redes. Final dos 20, loira de sol com uma gentileza estudada que reconheci imediatamente como ensaiada. Estava vestida com cuidado, nada provocante, blusa suave, joias mínimas, a linguagem visual de razoável e arrependida. Rodrigo ficou meio passo atrás dela, o que me contou tudo sobre quem tinha organizado aquela visita. Helena, ele disse, podemos entrar? Olhei para ele, depois para ela, depois de novo para ele. Não, mas fico aqui alguns minutos. Bruna falou primeiro, o que suspeitei também ter sido planejado. A voz era medida, quente, a voz de alguém que tinha praticado. Estava arrependida, disse. De verdade, não pretendera que as coisas fossem por esse caminho. Tinha sido jovem e fizera escolhas que lamentava. Queria que eu soubesse que não havia hostilidade da parte dela. Ela e Rodrigo estavam preparados para ser razoáveis. Não estavam tentando tirar nada de mim. Só queriam seguir em frente, todos, com o mínimo de dano. Achamos, disse Rodrigo, que insistir na alegação de culpa vai prejudicar mais nós dois do que ajudar, financeiramente, emocionalmente. Conversamos com o Geraldo e... Vocês conversaram com o pai dela sobre minha estratégia jurídica, eu disse. Conversamos sobre o que seria uma resolução razoável. E como seria? Bruna se inclinou ligeiramente para a frente. Uma divisão equitativa, mediação privada em vez de tribunal, sem alegação de adultério nos autos. Isso protege você também, Helena. Você não quer essa história pública. Olhei para ela com o que esperava ser curiosidade educada, do jeito que se olha para algo levemente interessante que você não vai tocar. Quero ter certeza de que entendi. Vocês estão me pedindo para retirar uma alegação juridicamente sustentada, aceitar um processo de mediação privada controlado por termos que vocês já discutiram com o pai dela e fazer isso para me proteger? Ela manteve o calor. Achamos que é melhor para todos. Você dormiu com meu marido por 18 meses, eu disse agradavelmente. Aceitou um pedido de casamento de um homem que era legalmente casado e agora está na minha varanda explicando o que é melhor para mim. O calor vacilou. Não desapareceu. Ela era disciplinada, mas a temperatura atrás dele caiu vários graus. Essa não é uma forma produtiva de enquadrar. É a precisa. Rodrigo deu um passo à frente. Helena, seja realista. O Geraldo tem recursos e está preparado para usar. Arrastar isso no tribunal vai ser caro, público e vai levar anos. É realmente isso que você quer? Pode sair com um acordo justo agora, sem circo. E ali estava. A ameaça vestida de conselho. Recursos do Geraldo. O custo implícito de recusar. A palavra circo, projetada para me fazer sentir que eu era o problema. Eu sabia que esse momento chegaria. Tinha ensaiado não com roteiros, mas com clareza, entendendo exatamente o que aceitaria e não aceitaria, e por quê. Agradeço vocês terem vindo pessoalmente, eu disse. Me diz muita coisa. A Helena vai entrar em contato sobre agendamento. Rodrigo, Bruna, peço que saiam da minha propriedade agora. Segurei a borda da porta e esperei. A compostura de Bruna quebrou por um único momento. Um lampejo de algo real por baixo do calor ensaiado, algo que parecia fúria. Depois se recompôs, tocou o braço de Rodrigo e virou para o carro. Rodrigo ficou um segundo a mais, olhando para mim com uma expressão que não consegui ler completamente. Parte súplica, parte cálculo, parte algo que podia ser respeito distante. Você está cometendo um erro, ele disse. Talvez, eu disse. Dirijam com cuidado.
Fechei a porta. Encostei nela no corredor com os cachorros esbarrando nas minhas pernas e permiti que eu sentisse o medo porque ele estava lá, real e afiado. Geraldo Marques não era ninguém. Recursos não eram nada. Um processo longo não era nada. Fiquei com tudo aquilo por 60 segundos e então algo interessante aconteceu. O medo virou combustível. Clarificou as apostas. Confirmou que o que eu fazia importava o suficiente para eles dirigirem 3 horas para me parar. Se eles estavam tão assustados com meu caso era forte. Liguei para Helena na segunda de manhã e disse: "Vamos seguir com tudo." A depoimento foi marcado para uma quarta-feira de novembro, 4 meses depois do vídeo. Helena tinha solicitado. O advogado da parte contrária, um advogado de Belo Horizonte contratado sob direção de Geraldo Marques, um homem chamado Farias, resistiu e depois cedeu. A sessão foi realizada numa sala de conferência neutra, num escritório de advocacia no centro. O tipo de sala que cheira a papel velho e neutralidade forçada. Rodrigo estava presente com Farias ao lado. Uma taquígrafa judicial sentava na ponta da mesa. Helena sentava ao meu lado e, do outro lado, o peso de tudo que construímos em 4 meses. Eu não via Rodrigo havia 6 semanas. Ele parecia mais velho, ou talvez só menos montado. A confiança moldada pela Academia da Primavera tinha dado lugar a algo mais irregular. Não olhou para mim quando entrei. O depoimento prosseguiu metodicamente. Helena tinha me preparado tão completamente que me senti menos testemunha do que arquiteta, vendo um prédio subir exatamente como projetado. Cada pergunta que ela fez a Rodrigo tinha sido construída ao redor do que já sabíamos, para que as respostas dele ou confirmassem as evidências ou criassem contradição. O registro refletiria os R$340 mil. Ele confirmou as cobranças do cartão. Não teve escolha. Eram documentadas e as caracterizou como gastos pessoais que pretendia ressarcir. Helena produziu os extratos com datas exatamente iguais às reservas de hotel que Carla tinha mapeado. O rastro de papel não mentia, a conferência que não existia. Farias objetou a linha de questionamento. Helena esperou e continuou. Rodrigo confirmou que não tinha participado de nenhuma conferência em Curitiba em setembro. Tinha estado em Jericoacoara. Tinha me dito Curitiba. Sim, reconheceu isso. Então Helena introduziu os registros telefônicos que Carla obtivera por canais legais adequados. 18 meses de dados de torres de celular do telefone de Rodrigo, do tipo que mostra não o que foi dito, mas onde o telefone estava. Colocava ele em 7 cidades em 7 viagens separadas. Todas as 7 combinavam com as cobranças de hotel no cartão conjunto. Nenhuma das 7 combinava com os destinos que ele me dissera. As objeções de Farias se tornaram mais frequentes. As respostas de Rodrigo se tornaram mais curtas. O homem confiante que ficara na minha varanda usando a palavra realista tinha sido substituído por alguém que calculava em tempo real quanto subestimara a preparação do outro lado da mesa. Mas o momento real, o que eu esperava, o que Helena tinha engenhado com a paciência de uma jogadora de xadrez que vê 12 movimentos à frente, veio na hora final. Geraldo Marques, pai de Bruna, tinha submetido uma declaração de apoio, alegando que a filha fora enganada por Rodrigo, que Rodrigo se apresentara como separado, prestes a se divorciar com conhecimento e consentimento tácito da esposa. A declaração era projetada para tirar peso moral e legal de Bruna e colocar em Rodrigo, reduzindo a culpabilidade dela enquanto aumentava a dele. Helena tinha previsto isso. Introduziu um único documento, uma troca de mensagens entre Rodrigo e Bruna datada de 4 meses no caso em que Bruna escreveu: "Ela realmente sabe de nós." E Rodrigo respondeu: "Ela desconfia, mas não vai fazer nada. Você sabe como ela é." E Bruna respondeu: "Ótimo. Só preciso saber que estamos protegidos." A sala ficou muito quieta. Ela não fora enganada. Fizera a pergunta, recebera a resposta e usara para avaliar sua própria proteção. A declaração que o pai submetera que um advogado imobiliário de Recife colocara sua reputação profissional foi contradita inteira, e precisamente pelas mensagens da própria filha. Farias pediu recesso. Durante o recesso, sentei no corredor com Helena, que fazia anotações com a eficiência rápida de alguém totalmente despreparada para surpresas. "Aquilo foi a declaração", eu disse. "Aquilo foi a declaração." Ela concordou. Ele não sabia dessas mensagens.
Ninguém do lado deles revisou o fio completo. Revisaram o suficiente para construir a narrativa deles. Nós revisamos tudo. Ela olhou para mim. Você está bem? Pensei honestamente. O corredor fluorescente, a samambaia falsa no canto, as vozes abafadas atrás da porta da sala, a expressão de Rodrigo quando o documento subiu, algo se desfazendo no centro, a arquitetura cuidadosa da vida dupla exposta, sob uma iluminação para a qual nunca fora projetada. Sim, eu disse. Estou bem. Quando o recesso terminou e voltamos à mesa, os olhos de Rodrigo finalmente encontraram os meus. Segurei por um momento. Sem raiva, sem satisfação, só firmeza, 11 anos e uma quarta-feira de manhã de novembro. Depois olhei para minhas anotações e continuamos. O caso foi resolvido 5 semanas depois do depoimento. Não foi o acordo que Rodrigo e Geraldo Marques tinham vindo propor na minha varanda. Não foi mediação privada nos termos deles. Não uma divisão equitativa como Bruna definira. Não uma resolução quieta projetada para minimizar inconveniência para as pessoas que causaram o problema. Foi algo completamente diferente. O tipo de resultado que acontece quando um lado passou 4 meses construindo um caso com precisão e paciência e o outro lado passou 4 meses assumindo que a mulher do outro lado da mesa eventualmente cederia. Ela não cedeu. A legislação familiar brasileira aplicada com o adultério documentado e a análise financeira independente de Rachel, confirmando os R$ 340 mil em fundos conjugais desviados, para o caso produziu um resultado que Farias aconselhara Rodrigo em particular a aceitar antes que chegasse a um juiz. Segundo Helena, que ouviu de um colega, Farias dissera em linguagem clara: o registro é o que é. Você não quer um juiz lendo esses documentos em voz alta em audiência pública. Rodrigo aceitara o conselho relutantemente, visivelmente, e tarde demais para mudar a arquitetura do que já perdera. Eu fiquei com a casa, seu valor integral, comprado contra a parte de Rodrigo no portfólio de investimentos conjunto, com um adicional compensatório pelo desperdício conjugal documentado. A análise de Rachel, o que Helena submeteu como laudo financeiro, itemizava cada cobrança com registros de hotel cruzados, dados de voo e recibos de restaurante. R$ 340 mil foram gastos. R$ 340 mil foram refletidos no acordo. Rachel fizera o trabalho com a minúcia calma de alguém que acha injustiça em documentos financeiros pessoalmente ofensiva, e serei grata a ela por isso pelo resto da vida. Meu plano de previdência permaneceu inteiramente meu. A aposentadoria de Rodrigo, parcialmente acumulada durante o casamento, foi dividida e minha parte foi significativa. A conta poupança conjunta, largamente intocada durante o processo, foi dividida com ajuste pelo desperdício documentado. O BMW Flex dele era problema dele. Meu Honda era meu, quitado e incontestado. Os custos jurídicos foram alocados parcialmente a Rodrigo por critério do juiz, dada a conduta documentada nos autos. Essa alocação sozinha representou um número que fez Farias franzir a testa visivelmente na sessão final de revisão. Segundo Helena, que descreveu a expressão dele com o eufemismo característico como não satisfeito. A declaração de Geraldo Marques não foi retirada. Ele não teve essa elegância, mas depois que o documento do depoimento a contradisse nos autos, não teve peso prático. O movimento que calculara como cobertura protetora para a filha colocara sua credibilidade profissional ao lado de um documento que a contradizia diretamente. A mensagem de Bruna, só preciso saber que estamos protegidos, apareceu no registro arquivado, uma refutação precisa e permanente a uma declaração que o próprio pai assinara. Registros, devo notar, são públicos. Não senti nada em particular sobre isso. Não planejei. Não quis especificamente. Busquei o que era meu por meios legítimos e o registro refletiu o que aconteceu. Se o registro teve consequências para outros, essas consequências foram o resultado natural de escolhas que eles fizeram livremente com pleno conhecimento dos riscos ao longo de 18 meses. Rodrigo me ligou uma vez, 3 meses depois do acordo. Não sei o que pretendia dizer. Começou com meu nome, a voz carregando aquele tom particular de um homem que ensaiou uma abertura e está incerto sobre tudo depois. Interrompi calmamente antes que ele encontrasse o equilíbrio. Desejo que você fique bem, Rodrigo, eu disse. Por favor, não ligue mais. Queria dizer a primeira parte.
Isso me surpreendeu mesmo enquanto dizia. A ausência genuína de desejo pelo sofrimento dele. Ele causara um dano enorme e deliberado a uma vida que construímos juntos. A lei respondera proporcionalmente e sem sentimentalismo. E eu tinha terminado. Não terminado interpretando. Não terminado estrategicamente. Genuína, completamente terminada de carregar o peso do que ele escolhera. Ele não ligou mais. Helena me enviou uma garrafa de champanhe quando os documentos finais foram assinados. Uma pequena, com um bilhete que dizia simplesmente: "Muito bem." Carla Lee enviou um e-mail de 3 frases e inteiramente profissional, o que de alguma forma pareceu exatamente o tom certo. Rachel voou de Porto Alegre para um fim de semana e fizemos parte da trilha do Caminho do Ouro no ar frio de novembro, e não falamos muito do caso. Falamos de outras coisas, coisas melhores. Do jeito que a luz batia na serra no fim da tarde, planos que ela tinha, planos que eu começava a formar. O dia em que a transferência da casa foi finalizada e o nome de Rodrigo saiu da escritura, sentei na cozinha. Minha cozinha, legal e completamente e finalmente, com os 2 cachorros quentes e pesados nos meus pés e uma xícara de café esfriando ao lado. E pensei na mulher que abrira um vídeo de 22 segundos na sua mesa numa terça de setembro e ficara muito quieta. Ela estivera aterrorizada. Podia admitir agora claramente e sem vergonha. Aterrorizada, humilhada e completamente sozinha com aquilo no meio de uma tarde comum, num escritório cheio de gente que não fazia ideia. Mas ela pegara o celular, digitara uma única palavra e não se encolhera de uma única coisa que se seguira. O primeiro ano depois do acordo foi o mais quieto da minha vida adulta no melhor sentido da palavra. Repintei a sala em fevereiro. Um terracota quente que eu queria havia anos e Rodrigo sempre vetara em favor de algo neutro, algo seguro, algo que não se comprometesse. Pintei eu mesma num longo fim de semana, mal no começo e depois com técnica melhorando. E quando terminei e recuei e olhei na luz da tarde, senti algo próximo à satisfação pura, uma coisa pequena, uma coisa real. Plantei uma horta na cozinha na primavera, do tipo movido por mais entusiasmo que expertise. Tomates que vieram todos de uma vez e me sobrecarregaram. Manjericão que eu não conseguia usar rápido o suficiente. Uma fileira ambiciosa de pimentões que fizeram basicamente o que quiseram. Dei sacos de tomates para Diana e para os vizinhos da esquerda, um casal aposentado chamado os Silvas, que nunca tinham dito nada sobre os oficiais de justiça ou o carro da advogada na entrada, pelo que eu era grata de um jeito que não conseguia articular. Comprei uma boa poltrona para o canto do quarto, larga, com puff, e coloquei um bom abajur ao lado e passei manhãs inteiras de domingo lendo sem checar o tempo ou sentir que devia estar fazendo outra coisa. Aquela liberdade, a permissão de simplesmente estar quieta sem gerenciar o conforto de ninguém, era mais nova do que deveria, e eu não a dava por garantida. Os cachorros floresceram. O mais velho, Hank, desenvolvera uma filosofia de vida tardia sobre sol da tarde na varanda, que eu achava profundamente razoável e encorajava. A mais nova, Maisie, decidira que a horta era seu projeto pessoal e tinha de ser gentilmente desencorajada diariamente. Os 2 eram, do jeito descomplicado deles, a melhor companhia que eu tinha. No trabalho, algo mudou que eu não antecipara. A competência quieta que carreguei nos 9 meses anteriores, o gerenciamento de complexidade significativa sem angústia visível, o comparecer, o entregar, fora observado por pessoas que notavam essas coisas. Em março, me ofereceram uma posição de vice-presidente sênior que eu teria hesitado antes, questionado minha prontidão, adiado por mais um ano por alguma cautela habitual que nunca examinara. Disse sim sem hesitar e comecei na segunda seguinte. O trabalho era exigente e interessante, e meu de um jeito que parecia diferente de antes, como se eu tivesse renegociado meus próprios termos com ele. Comecei a ver uma terapeuta em janeiro, Dra. Amara Silva, indicada pelo meu médico, direta e pensativa, e nada interessada em oferecer conforto fácil. Falamos sobre o casamento e a traição e o luto específico, e em camadas de descobrir que uma vida na qual você acreditara tinha sido silenciosamente esvaziada por baixo. Mas também falamos, e essa era a parte que eu não esperava sobre quem eu fora antes do casamento, as escolhas que fizera inteiramente minhas,
a autoimagem que construíra ao redor de ser razoável, de não me abalar, de confiar sem verificar. Não para atribuir culpa onde não cabia, mas para entender a arquitetura completa. Foi a conversa mais honesta que tive em anos, e voltei a cada 2 semanas sem falta. No verão, eu estava genuinamente feliz. Não interpretada, não curada, não a versão de recuperação que se posta. Aquieta, estrutural, que não exige documentação. Jantar com Diana a cada 2 semanas, Porto Alegre em agosto com Rachel, caminhadas no ar fresco do sul, comendo num restaurante pequeno que ela amava, falando da vida dela e da minha e do projeto geral de ser mulheres nos 40, com mais clareza do que tivemos nos 30. A aula de cerâmica foi um capricho que virou compromisso fixo. Eu não tinha talento. Fiz 3 tigelas tortas e uma caneca com alça irregular, e guardei todas arrumadas no parapeito da janela da cozinha, onde a luz da manhã batia nelas, e gosto mais delas do que de qualquer objeto da casa que fora escolhido em conjunto. Rodrigo soube por canais periféricos, do tipo de informação que chega sem ser buscada por Diana, por um colega mútuo, pelo tecido pequeno de comunidades compartilhadas, morava num aluguel em Contagem com orçamento significativamente reduzido pelos custos jurídicos. Ainda estava na mesma empresa, em posição reduzida após uma reestruturação que, segundo a maioria, não fora inteiramente coincidência no timing. Ele e Bruna ainda estavam juntos no sentido funcional da palavra, embora nenhum segundo noivado tivesse sido anunciado, e o que Diana descreveu como o brilho parecia ter saído do arranjo por volta do depoimento. Bruna se mudara para o Rio, trabalhando numa firma menor. A promoção em Recife não fora a última consequência profissional. Tinha havido uma deterioração geral na relação com o empregador anterior, que precedera a demissão por vários meses desconfortáveis. Sua presença nas redes ficara quieta, depois privada, depois largamente dormente. Geraldo Marques não emergira, até onde alguém podia determinar, profissionalmente fortalecido por seu envolvimento nos procedimentos de Belo Horizonte. Eu não busquei nenhuma dessas informações. Recebi como se recebe boletins meteorológicos de lugares onde você não mora mais com interesse brando e desapixonado, e depois segui em frente. O que senti quando permiti que sentasse comigo não foi satisfação pelas dificuldades deles, mas algo mais parecido com o reconhecimento quieto da física. O que você põe em movimento tende a continuar em movimento. As escolhas feitas ao longo de 18 meses tiveram trajetórias. As trajetórias chegaram a destinos. Só isso. No aniversário de 1 ano do acordo, dirigi para Ouro Preto.